Olá, nós estamos começando mais uma transmissão das nossas atividades da Igreja Presbiteriana do Parque Shangri-La e queremos então, já que estamos cada um isolados em suas casas, congregar assim com os irmãos por essa ferramenta e adorar ao nosso Deus e cultuá-lo. Bem, saudamos então os irmãos, todos que nos assistem, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler inicialmente uma passagem das Escrituras, que é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Paulo escreveu para os nossos irmãos da cidade de Colossos, numa situação que eles também padeciam aflições, perseguição. A igreja primitiva estava ali testemunhando da sua fé e recebendo do Senhor graça e poder para que continuassem na sua caminhada cristã. Bem, eu vou ler então o capítulo 1, versículos 1 a 12, quando Paulo se dirige aos Colossenses com as suas instruções e bênção. Diz assim a carta: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo, fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, e dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vejam que aqui Paulo enfatiza de como está alegre e, ao mesmo tempo, pedindo a Deus que eles transbordassem do pleno conhecimento do Senhor Jesus, em sabedoria, entendimento espiritual, e para que frutificassem, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E ele fala aqui do fortalecimento com todo o poder que vem do Espírito de Deus, segundo a força da sua glória, e com perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Nós estamos hoje aqui, então, para também cultuarmos a Deus e o adorarmos, em razão dessa alegria no Espírito que podemos ter, mesmo em meio às dificuldades que vivemos hoje. Irmãos, nós vamos orar agora, então curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor por esse momento e por nossas vidas e também por todos aqueles que o Senhor alcança nesse dia.
Senhor amado, nós queremos nos render aos teus pés, glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, reconhecendo que em Ti habita toda a glória, todo o poder, e o Senhor é o Deus gracioso que nos alcançou, que abriu os nossos olhos para estarmos nesse momento, Senhor, buscando a Tua face, rendendo louvores ao nosso amado, ao nosso Salvador, o Senhor de nossas vidas, a Jesus Cristo. Louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor esteja conosco, de forma que possamos assim ser fortalecidos, conforme lemos, Senhor, no conhecimento de Deus, e que com perseverança sigamos a carreira que nos está proposta, Senhor, com a alegria do Espírito, com a firmeza e com a esperança de que o Senhor é fiel para nos conceder tudo aquilo que prometeu. Fica com cada um de nós em suas casas, em seus ambientes, que sejam agora, ó Deus, abençoados em Cristo Jesus. Amém. Agora nós vamos adorar ao Senhor com uma música do Inário Presbiteriano Novo Cântico. É o hino 108, Aflição e Paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A fim eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz
com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós vamos fazer agora uma leitura bíblica no Salmo 30, nos versículos 10 a 12, quando o salmista, ele finaliza esse salmo agradecendo a Deus por ter transformado o seu choro, a sua tristeza em alegria. No versículo 10, então, do Salmo 30, até o 12, o salmista diz assim: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meus, graça te darei para sempre. Irmãos, nós temos aqui conosco uma série de cânticos, são corinhos, como a gente dizia, que falam da alegria, a alegria do cristão, a alegria daquele que tem a esperança, que não sucumbe com as dificuldades, porque é uma esperança para todo sempre, para toda a eternidade. E é nesse espírito que a gente vai cantar e louvar a Deus de uma forma bem espontânea, alegre, lembrando de que o Senhor é a nossa força e que a alegria do Senhor é a nossa força. Passado esses corinhos, nós vamos cantar em seguida a música chamada Alegria, né? Que muitas vezes cantamos em nossos encontros na nossa igreja em Xangri-Lá. Eu canto sempre alegre e vou dizer porque meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como foi, eu lhe direi: meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Eu canto sempre alegre e vou dizer porque meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como foi, eu lhe direi: meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Alegria do Senhor, a nossa força é.
alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás subir. Se tu tens alegrias, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhar, venha escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo conhecimento dos caminhos seus. Alegria, 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 todo dia, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, 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 todo dia, Ele nos faz tanto querer como realizar. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhar, venha escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo conhecimento dos caminhos seus. Alegria, 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 todo dia, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, 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 todo dia, Ele nos faz tanto querer como realizar. Irmãos, nós temos nas nossas Bíblias o livro do profeta Abacuque, que viveu uma situação muito difícil, de tristeza, exílio do povo de Deus. E ele traz para nós uma palavra de fé, né? Ele fala assim no último capítulo 3, nos últimos versículos de 17 a 19, ele nos fala que ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, o produto da oliveira minta e os nossos campos não produzam mantimentos,
Todavia eu me alegrarei no Senhor. E nós vamos, então, agora ouvir uma canção, cantar uma canção, que fala justamente sobre essas palavras de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, o produto da oliveira minta e nossos campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada nos sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Exultarei no Deus da minha salvação. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força. O Senhor é minha força. E fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, e me fará andar sobre as minhas alturas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse último cântico que entoaremos, ele nos lembra de como que a nossa comunhão com o Senhor nos traz alegria, nos traz paz, nos preenche o nosso coração. Chama-se Cada Instante. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Cada instante contigo, Senhor,
que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Vamos orar. Senhor Deus, diante de Ti, ó Deus, entoamos louvores. Diante de Ti, Senhor, o Teu povo, ó Deus, relembrou da Tua graça, do Teu amor. E, ó Deus, que Tu possas preencher com paz cada vida, Senhor, que assim Te adorou, que assim, Senhor, buscou estar diante de Ti, buscou estar contigo, Senhor, buscou estar aos Teus pés. Que o Senhor possa visitar a cada um, preencher o mais profundo do ser, ir até o âmago, o mais profundo interior de nosso ser, Senhor, e nos conceder paz, nos trazer, ó Deus, conforto, ó Deus, e nos convencer, ó Deus, da Tua graça, nos trazer a Tua paz, nos trazer entendimento do quanto podemos, Senhor, descansar o nosso coração, porque o Senhor que fez céus e terra, o Senhor é nosso Pai e cuida de nós. Amém. Nós pedimos que agora o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo esse conforto, essa paz ao coração daqueles que clamam ao Senhor. E fica conosco no restante desses momentos, Senhor, de culto e adoração. Teremos agora, ó Deus, momentos para meditar na Tua palavra, nos Teus ensinos. Fica conosco, Senhor, e glorifica o Teu nome em nossas vidas, para a glória do nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, a todos aqueles que nos acompanham no YouTube, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Que bom estarmos aqui nesse momento para adorar, louvar o Senhor, para meditarmos na sua santa palavra. Hoje nós vamos para a segunda mensagem da nossa série Alegria Inabalável, essa série de mensagens expositivas na carta aos Filipenses. Que o Senhor abençoe a sua vida e de sua família através da mensagem nessa oportunidade. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 12 ao 26. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 12 até o 26. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim esse trecho da palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei.
porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, que é poderosa para trazer alegria ao nosso coração, para nos instruir, para nos dar direção, para em todos os momentos da nossa vida lançar luz sobre a nossa mente e nos guiar no caminho excelente do Evangelho de Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai, nessa exposição da tua palavra e que o Espírito Santo do Senhor venha iluminar e aplicar a palavra no coração de cada um, no nome de Jesus. Amém. Sou prisioneiro de Cristo. Alguns anos atrás, essa frase, que originalmente foi dita pelo apóstolo Paulo, impactou milhares de pessoas que a viram ser parafraseada em uma carta escrita pelo missionário presbiteriano José Dilson, que passou meses preso injustamente no Senegal. José Dilson desenvolveu com sua esposa Marli um trabalho de grande relevância entre os talibes, que são garotos explorados e forçados por líderes muçulmanos a pedir dinheiro nas ruas. O projeto foi batizado de Obadias e resgatava os meninos, lhes dando acesso à educação e um lar. Porém, a atividade do missionário levantou a ira desses líderes islâmicos, e o pai de um dos meninos resgatados apresentou acusações de formação de quadrilha, aliciamento e tráfico de menores. Acusações que levaram José Dilson e a missionária Batista Zeneide para a prisão. Mas nem mesmo as condições degradantes da prisão e a intolerância religiosa dos próprios detentos foram suficientes para desanimar José Dilson. Ele foi transformando aquela pequena e apertada cela, sem janelas e com mais de 30 detentos, em um local de culto, pregando o evangelho para todos os que estavam presos com ele e os orientando a como poderiam viver ali mais harmoniosamente. Depois de 5 meses na cadeia e mais 10 meses em liberdade condicional, ele e a missionária Zeneide foram declarados inocentes e estavam totalmente livres. A passagem de José Dilson naquela prisão foi tão impactante que o diretor da cadeia disse para ele, quando estava de saída, que aquela prisão tinha sido uma antes de José Dilson e era outra agora depois de José Dilson. Sabemos que o poder dessa transformação veio de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Mas esse homem, ele estava no lugar e tempo certos, dirigido pelo Espírito Santo e movido pelo amor e a alegria em Cristo. Quando eu estava meditando no nascimento da igreja de Filipos, lá em Atos 16, me deparei ali com a situação que levou Paulo e Silas para a prisão. O fato de Paulo ter expulsado um espírito adivinhador de uma jovem. Isso fez com que os homens que a exploravam para ganhar dinheiro, eles ficassem irados com os missionários, pois perderam uma grande fonte de renda, de lucro. E essa situação me lembrou dessa história do pastor José Dilson. Não somente algumas circunstâncias assemelham a primeira passagem de Paulo a Filipos à história do missionário José Dilson em Senegal, mas a alegria que ambos tinham em servir a Deus, anunciando a salvação em Jesus Cristo, era a mesma alegria. E é nesse tema que eu quero meditar com os irmãos, que eu quero meditar com você agora. A alegria do servo de Cristo.
O servo de Cristo, ele alegra-se. Em primeiro lugar, eu destaquei que ele alegra-se pelo progresso do Evangelho de Cristo. Nós vamos ver isso dos versos 12 ao 18. As correntes que prendiam Paulo e tudo que ele vinha passando. E isso a gente pode ver desde o capítulo 21 lá de Atos, como ele foi parar nessa prisão que ele está agora, no final do livro de Atos. Todas essas coisas, Paulo diz que contribuíram para o progresso do Evangelho, para o avanço da mensagem de Jesus Cristo. Era assim que ele encarava a prisão domiciliar em Roma, descrita ali no final do livro de Atos. Ali o apóstolo teve a oportunidade de testemunhar diante de toda a guarda pretoriana, como está descrito no verso 13. Paulo lhe recebeu autorização para ficar em prisão domiciliar, acorrentado, não podia sair de casa, tinha um guarda do pretório em sua porta 24 horas o vigiando. Essa guarda pretoriana era uma guarda de elite a serviço do governo romano e do imperador César. Paulo ficou preso nessa casa por 2 anos. Imaginem quantos guardas passaram por ali e acabaram ouvindo o apóstolo pregar o evangelho e tiveram suas vidas transformadas. Podemos encontrar uma possível evidência disso no final da carta. Nas saudações finais aos Filipenses, Paulo diz que todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César, o que é provável que possa se referir aos guardas do pretório que se converteram. E Paulo diz ainda no versículo 13 que não só a guarda pretoriana, mas todos os demais, ou seja, toda Roma estava sabendo que Paulo está preso por causa de Cristo. E é interessante notar no final do livro de Atos que Paulo tinha liberdade para receber todos na casa que ele alugou. Ali ele pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento. As pessoas queriam saber qual o motivo de Paulo estar preso e quando descobriam, queriam conhecer esse Jesus que ele anunciava. Por causa da situação de Paulo, a maioria dos irmãos romanos estavam estimulados no Senhor a pregar a palavra com ousadia e coragem, como está descrito ali no verso 14. A maioria da igreja romana não se amedrontou diante de um cenário de perseguição. Pelo contrário, eles se sentiam estimulados a pregar mais ao ver que o apóstolo estava sendo um instrumento de Deus para testemunhar de Cristo a toda Roma. E aqui está uma característica dos verdadeiros servos do Senhor. Diante das tribulações, das provações, passando pelo fogo, não desistem, não se abalam, porque uma das razões da alegria do crente é ver o progresso do Evangelho, mesmo que em meio ao sofrimento. Entretanto, outros começaram a proclamar a Cristo por inveja e rivalidade. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que a pregação desses homens que Paulo cita é a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo, é uma pregação bíblica. Mas a motivação deles está errada. Eles queriam ser tão notáveis ou mais que o apóstolo Paulo, e por isso sentem inveja de sua popularidade e da sua influência na igreja. Os crentes sinceros, eles falam de Jesus por boa vontade e por amor, não para serem notados e impressionar os outros. Os filipenses sabem que Paulo também não busca status ou fama, mas que ele tem um dever de defender o evangelho como apóstolo, pela autoridade que o próprio Cristo deu a ele. E assim todo crente também tem que estar preparado para defender a razão da sua esperança. Como o apóstolo Pedro também diz lá em 1 Pedro 3,15, nós precisamos estar prontos para responder tudo, para defender as coisas a respeito de tudo que nós cremos, a respeito da nossa esperança. E aqui, e também no texto de Pedro, aparece a palavra grega apologia, né? Uma palavra que nós temos em português, mas não é muito utilizada. E o ramo da teologia que estuda essa defesa da fé chama apologética. E às vezes parece uma coisa somente para os teólogos, mas nós estamos vendo aqui nessa carta e também na carta de Pedro que todo cristão deve ser um apologeta, ou seja, um defensor da fé, daquilo que crê. Já os que pregam a Cristo por interesse pessoal,
não de coração sincero, com as motivações erradas. Eles pensam que Paulo está incomodado com isso, por estar preso, enquanto eles estão pregando livremente. Mas Paulo simplesmente não liga. Apesar das motivações erradas, esses homens estão anunciando a Cristo. Eles estão falando de Jesus, do Evangelho. E por isso Paulo se alegra e sempre se alegraria enquanto Cristo estivesse sendo anunciado, como ele diz no verso 18. Nós precisamos ter essa mesma perspectiva de Paulo durante a tribulação e também diante de motivações erradas de alguns pregadores. Nós precisamos encarar tudo como uma oportunidade que Deus está dando para testemunharmos sobre Cristo e assim auxiliar no progresso do Evangelho. Mas você pode me perguntar como podemos fazer isso agora, nesse momento que vivemos? E eu te respondo, testemunhando sobre a razão de sua alegria e esperança, testemunhando sobre a sua fé em Cristo. Fale de Jesus. Além de ser nosso Salvador e nos livrar da condenação eterna, Ele é nosso provedor e guia, nunca nos desampara, e vivemos um momento extremamente oportuno para compartilharmos isso, pois as pessoas estão com medo, inseguras, tristes, desanimadas. Compartilhe salmos, os evangelhos, a palavra de Deus. Compartilhe alegria. O servo de Cristo alegra-se também pela confiança na providência de Cristo. Nós vamos ver isso nos versos 19 e 20. Paulo estava certo de que pela oração dos filipenses e a provisão do Espírito de Jesus Cristo, ele seria liberto das algemas. A expectativa e a esperança do apóstolo é que nada que acontecesse podia envergonhá-lo, mas com toda ousadia, Cristo seria engrandecido em seu corpo, na sua pessoa, como sempre, fosse por sua vida ou por sua morte. É claro que Paulo queria sair da prisão, ser livre para ir onde quisesse e ver seus amados irmãos. E ele confia que as orações dos filipenses estão sendo ouvidas por Deus e que pela provisão do Espírito de Cristo logo estaria em liberdade. A provisão de Deus se fez presente na vida do apóstolo antes mesmo dele ter a sua liberdade de volta. Quando a igreja de Filipos se mantém como a única igreja que o ajuda no sustento. Paulo poderia olhar de uma perspectiva negativa e reclamar com as diversas igrejas que ele plantou que não o estão apoiando, mas ele decide agradecer pela única igreja que o apoia. Ele decide louvar a Deus por sua providência e pela vida de seus irmãos. A ardente expectativa e esperança de Paulo não está fundamentada se ele será ou não liberto da prisão, ou até mesmo livrado da morte, nem se outras igrejas irão apoiá-lo além da igreja de Filipos. Ele tem a convicção de que Cristo será engrandecido através dele, se ele viver ou se ele morrer. Paulo ele está interessado somente em engrandecer a Cristo. E a sua alegria depende totalmente disso, de glorificar a Deus com a sua vida. No final de 2013, quando o pastor José Dilson foi preso, me lembro que eu estava no IBEL e fizemos várias vigílias para orar por sua liberdade e para que ele fosse inocentado das acusações falsas que estavam fazendo contra ele. Mas o que não sabíamos é que Deus estava operando milagres através da vida dele naquela prisão. Deus estava libertando homens não da prisão humana, mas da prisão do pecado. E não somente isso, o pastor José Dilson estava sendo um instrumento de Deus para que não só no Senegal e no Brasil, mas em vários países no mundo se noticiassem sobre essa situação. E por consequência disso, Cristo foi anunciado. E a questão da igreja perseguida lembrada até pela grande mídia. Assim como com Paulo, José Dilson também experimentou da providência divina antes mesmo de sair da prisão. Como tinha diabetes e precisava de uma alimentação especial, permitiram que a sua esposa levasse comida para ele. Assim ele pôde se alimentar melhor e ainda compartilhar alimentos com seus colegas de cela. E mais uma vez testemunhou do amor de Jesus. A providência de Deus, o cuidado do Senhor é evidente na vida dos crentes. Nós não compramos
as bênçãos divinas com os dízimos e ofertas, mas nós confiamos que, mesmo que nós demos 10% do que recebemos e mais as ofertas em prol do progresso do Evangelho, isso jamais nos fará falta. Pelo contrário, Deus nos abençoa abundantemente. E isso é provado na vida dos crentes fiéis. Quando entendemos que a providência, o cuidado, o sustento da nossa casa e a segurança do nosso lar vem dos céus, descansamos em Deus, nos aquietamos em Cristo, seja vivendo em tempos de tranquilidade ou tempos de tormenta e morte. O servo de Cristo alegra-se pela vida em Cristo e até mesmo na morte por Cristo. O servo de Cristo alegra-se pela vida em Cristo e até mesmo na morte por Cristo. Versos 21 a 26. No verso 21 ele diz: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nos versos 22 a 24, Paulo explica a sua fala anterior. Apesar de a morte levar Paulo a Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que a presente vida, e aqui no grego são 3 palavras que são traduzidas por incomparavelmente, mas no português ficaria errado, seria muito mais melhor. É muito mais melhor estar com Cristo do que essa vida. Mas aqui a palavra que nós vamos usar incomparavelmente ou supremamente é extremamente melhor. Ele sabe que se continuar vivendo, poderá fazer um trabalho frutífero que abençoará muitas pessoas. E então levanta uma questão: o que seria melhor escolher? O que eu prefiro, viver e abençoar a igreja ou morrer e estar com Cristo? Por um lado, o apóstolo tem um desejo ardente de estar com Cristo, como todos os cristãos. Mas por outro lado, por causa dos filipenses e de todos que serão abençoados por Deus através de seu ministério, ele está convencido de que é necessário que ele continue a viver para que os crentes progridam e continuem se alegrando na fé em Jesus. Os filipenses se alegram com a vida de Paulo, mesmo preso, mas eles terão um motivo maior para se alegrarem em Cristo por causa de Paulo, pela sua presença novamente no meio deles, porque ele é alguém que exala a alegria em Jesus. Como é bom ter comunhão e estar perto de pessoas que transbordam de alegria, que mesmo com motivos para lamentar e chorar, optam por focar nas coisas boas que Deus está fazendo. É claro que a igreja deveria orar para Paulo ser liberto, para que pudessem mais uma vez estar com ele, mas os filipenses deveriam orar também para que Deus cumprisse seus propósitos nas cadeias do apóstolo. Paulo escreveu em suas prisões, além de Filipenses, pelo menos mais 3 cartas: Efésios, Colossenses e Filemon. Essas cartas abençoaram demais as igrejas e toda a igreja de Cristo no decorrer de 2000 anos. E nós estamos sendo abençoados por essa carta nesse dia. Paulo não está preocupado se vai viver ou morrer, ele quer glorificar o Senhor, fazer o Evangelho de Jesus conhecido em toda Roma e no mundo todo. E isso aconteceu e ainda está acontecendo hoje. É por isso que esse homem consegue estar alegre nessa situação e em qualquer outra situação, porque a sua alegria está em fazer a vontade de Deus. E é uma alegria inabalável, porque está firmada no que Jesus Cristo já fez, no que Jesus Cristo é para nós cristãos. Jesus se esvaziou da sua glória celestial para viver como um de nós, mesmo sendo Deus, ele viveu como um homem, mas sem pecado, para que tivéssemos liberdade verdadeira que nos possibilita fazer a vontade de Deus na terra, mantendo o coração na esperança dos céus. O pastor José Dilson, quando ganhou a liberdade e veio para o Brasil, teve a oportunidade de compartilhar seu testemunho em diversas igrejas, inclusive na Igreja Presbiteriana de Itapema, da qual sou membro, e foi uma grande bênção. E além de compartilhar com as igrejas falando, ele pôde naquele ano e nos próximos anos lançar 3 livros. Lágrimas e Milagres é o primeiro, O Prisioneiro é o segundo e O Julgamento, seu terceiro livro.
contando toda a sua experiência na missão, no projeto Obadias, no tempo da cadeia e toda a espera do julgamento em liberdade condicional e que impedia ele de estar livre para voltar ao Brasil ou para sair do país do Senegal. Tenho certeza que tanto seu testemunho como suas obras têm abençoado os cristãos em todo o mundo. Assim como o apóstolo Paulo e tantos outros crentes que serviram a Deus com a sua vida e alguns até o ponto de morrer pelo Evangelho. Graças a Deus por permitir que nosso irmão José Dilson ficasse mais um tempo com a gente, podendo abençoar mais e mais pessoas e edificando a igreja do Senhor. Em tempos difíceis, muitos desejam a morte. Acredito que isso em algum momento já passou pela sua cabeça, em algum momento da sua vida. Quero morrer para estar com Cristo. Mas se eu e você estamos vivos hoje, é porque há um propósito para isso. E esse propósito não tem a ver só com a sua vida, mas com outras vidas. Talvez vidas que você nem saiba da existência delas ainda. Foi por isso que Paulo disse que era melhor continuar vivendo, para que continuasse a abençoar a vida de outros. Em nenhum momento ele reclamou ou pediu a morte para si, mas ele estava seguro de que, seja pela vida ou em sua morte, Cristo seria exaltado. Nós podemos pensar, mas se Paulo morresse, não estaria sendo humilhado? Ele disse que não seria envergonhado. De maneira nenhuma, morrer servindo ao Senhor representa vergonha. Pelo contrário, meus irmãos. Não só para Paulo, mas entre todos os apóstolos, era consensual que sofrer pelo Evangelho era um grande privilégio. E se fosse necessário morrer, eles estavam dispostos a isso. Muitos cristãos têm sido martirizados durante a história da igreja. E isso não tem enfraquecido o povo de Deus. Pelo contrário, cada vez mais a igreja cresce e se fortalece. Tertuliano disse que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O crente que não está pronto para morrer, não está pronto para viver. Seja na morte ou na vida, nossa alegria deve ser fazer a vontade de Deus e cumprir seus santos propósitos. Se aprove ao Senhor preservar a sua vida, meu irmão e minha irmã, e também a minha vida, em um tempo que muitos estão morrendo, que não desperdicemos a oportunidade de viver para exaltar a Cristo, custe o que custar. Que Deus alegre o nosso coração com a vida de Cristo Jesus em nós e a salvação que Ele nos concede pela graça e pela misericórdia divina. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, principalmente pela salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor, ó Pai, um dia teve grande misericórdia de nós e nos abençoou, ó Pai, com a graça salvadora, poderosa, que transforma e cura, ó Pai, cura principalmente a nossa alma, que é sedenta do Senhor, ó Pai. Nós precisamos de Ti, nós reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, que nós temos pecado, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor nos tirou das trevas, ó Pai, de um domínio das trevas, do mal, de Satanás, do mundo, e nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor. Pai, hoje nós somos servos do Senhor, no reino do Senhor. E pedimos que o Senhor cumpra os propósitos do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Seja em tempo de sofrimento, ó Pai, ou em tempo de paz e alegria. Que o Senhor, ó Pai, seja a alegria no nosso coração, seja o motivo de todas as nossas orações, ó Pai, glorificar o Teu nome, ó Pai. Deus, cumpre a vontade do Senhor na vida dessa igreja, ó Pai, da Igreja Presbiteriana do Parque Xangri-Lá, da Igreja Presbiteriana do Barão Geraldo, da Igreja de Cristo em Campinas, no Brasil e no mundo. Pai, nós estamos aqui para Te servir. Nos ajuda. Nos enche do Teu Espírito Santo. Faça com que nós sejamos servos fiéis. Que a nossa alegria seja inabalável, firmada em Cristo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e tenham todos uma ótima semana.